Meus queridos irmãos da Associação Espírita Bezerra de Menezes, é com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez estudarmos essa doutrina que nos consola, que nos instrui e que nos permite, através da reflexão e da razão, a construção de uma fé raciocinada. E nós vamos estudar hoje a parábola do filho pródigo. E vamos iniciar o nosso estudo com uma página que ela tem tudo a ver com o nosso estudo, porque, como a gente vai ver depois lá na parábola, né, o sentimento que vai dominar ali é o sentimento da tolerância. Tolerância do pai com o filho, né? E eu escolhi um texto que se chama realmente, tem o título de Tolerância. Diz assim: tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro, ignorante ou desinformado, porquanto se aprendestes a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide, que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver ao ofensor a tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo, na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Palavras de Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no livro Plantão de Ideias. Vamos fazer então a nossa prece. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui nos reunimos em Teu nome, agradecendo a oportunidade do estudo, da reflexão e da meditação, diante de tantas oportunidades que nos oferece para nos proporcionar um caminho da evolução. Obrigado, Pai, que a Tua bênção esteja com todos. Obrigado, Mestre Jesus, divino amigo, que aqui esteve entre nós para nos mostrar o verdadeiro caminho da luz, o amor, o perdão e a caridade como práticas indispensáveis à nossa jornada terrena, à nossa jornada evolutiva, a jornada em que vamos vivenciar muitas aflições, mas com certeza, com fé, coragem e resignação, haveremos de suportá-las. Aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais das nossas casas de caridade, nosso muito obrigado pelo amparo, pelo acolhimento, pela intuição que muitas vezes nos coloca nos caminhos do bem e do amor. Que possamos contar sempre com a vossa presença, que Deus vos abençoe, e que possamos, através do estudo e da reflexão, a cada dia, nos libertarmos desse homem velho que existe dentro de nós, representados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela intolerância,
e por tantas ações negativas que acabamos sendo dominados e colocados em nosso cotidiano. Que a cada dia possamos nos depurar, nos livrar e um dia deixarmos essa vida melhor do que a que chegamos. E assim sendo, com as bênçãos do Pai Criador, damos graças a Deus. Muito bem, vamos então iniciar os nossos estudos com a leitura da parábola do filho pródigo. Vamos conhecer então o texto evangélico, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículos 11 a 32. E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali despediu a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, mas nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e foi achado. Bom, então essa é a parábola que nós vamos, comentar, procurar entender, o que Jesus queria dizer com essa história. O texto inicialmente destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia às diferentes necessidades evolutivas dos seus filhos, representado por 2 irmãos, um pródigo e um egoísta. A parábola reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio
a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução do espírito. A simples leitura da parábola, nós percebemos que aquele pai é Deus, né? E seus dois filhos representam os homens, nós, os pecadores e todos os matizes que existem aqui nesse plano de provas e expiações. Os dois irmãos representam a humanidade, né? O pródigo é a fiel imagem dos pecadores cujas faltas transparecem e ressaltam logo à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar ao sabor das voluptuosidades, né? Como barcos que vogam à mercê das ondas sem leme e sem bússola. Sabem que são pecadores, estão cônscios das imperfeições próprias e comumente ostentam para os que têm olhos de ver, de permeio com as graves falhas de seus caracteres apreciáveis virtudes. E assim permanecem até que o aguilhão da dor os desperte. O filho mais velho, o egoísta, é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa. Protótipos de virtudes, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal. São os orgulhosos, os exclusivistas, os sectários, que se apartam dos demais para não se contaminarem, como faziam os fariseus. A soberba não lhes permite conceber a unidade do destino. Descreem da reabilitação dos culpados. Só podem ver a sociedade sob seus aspectos, de camadas diversas, camadas inconfundíveis. Imaginam-se no alto e os demais embaixo. Agora a gente vai comentar aí de uma forma, né, separada esse texto. A gente tem aquela primeira parte, quando Jesus diz que o homem tinha os dois filhos, o mais moço disse ao pai que queria a sua parte, e aí ele parte, né, e aí ele vai embora. Ele perde tudo, né, e por ter perdido tudo e não ter como sobreviver, ele vai trabalhar para um outro fazendeiro que trata ele da forma mais simples possível, né? Mais discriminada possível. Ele vai lá cuidar dos porcos e comer o que come os porcos. O filho mais moço, que é identificado como o pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada, enquanto o irmão revela-se acomodado no contexto em que ele vivia. Sentindo, porém, necessidade de vivenciar outras experiências, distante do lar, o caçula da família comunica ao pai esse desejo e solicita a parte dele da herança. O pai não só atende o pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural e divide a herança entre os filhos de forma justa, não criando obstáculo à ação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. O texto evangélico também informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Isso é, manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que dava prazer a ele, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. É por esse motivo que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvaradamente aos prazeres sensuais, né, concentrando na gratificação dos sentidos todas as suas aspirações, todas as suas ideias, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do pai. O desregramento da conduta produz nele sofrimento. Empobrecido, arruinado, faminto, sem dinheiro, espiritual e materialmente, e ele acaba reconhecendo que ele mesmo é o único culpado de tamanha desventura. Ele é o único responsável pela crítica situação em que ele se vê. Arrependendo-se dos erros, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral que, em geral, né, atinge os que se transviam, os que se perdem ao longo da caminhada evolutiva.
A história desse moço desvirtuado, né, é a grande maioria dos homens. E a gente verifica que no transcurso dos acontecimentos passados com ele, a manifestação das leis naturais que rege o destino das almas na sua caminhada pela senda interminável da vida, sob o influxo incoercível da evolução, e o desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela Terra. É o retorno ao lar paterno. Um outro ensinamento de relevância que ressalta, né, que da mesma forma aparece para a gente, é o que diz respeito à doutrina da causalidade, ou seja, é a lei de causa e efeito, né, propagada pela terceira revelação, né, pela doutrina espírita. A redenção do pródigo deu-se mediante a influência dessa lei. Ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos análogos. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos, suportando como era natural, e não como castigo ou pena imposta por um agente estranho. E aí o moço acabou compreendendo a insensatez que havia praticado e considerando-se, né, o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que ele suportava. E aí, percorrendo estradas largas dos interesses humanos, o filho pródigo reconheceu a realidade da vida material e, subjugando-se aos seus mecanismos e leis, razão pela qual foi colhido pelas frustrações e pelas desilusões, que acabaram acontecendo como lições retificadoras, capazes de reajustá-lo perante as leis divinas. Nessa situação, esclarece o texto evangélico, que o jovem vivenciou graves problemas, assim especificados. Após ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, né? Numa análise superficial desse texto, a gente percebe que o jovem enfrentou sérias privações, né? Todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados, ele, na verdade, desperdiçou a sua fazenda, e para sobreviver precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra, como guardador de porcos. Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento desejado pelos porcos. É óbvio que a parábola oculta ensinamentos muito maiores, né, sob o véu do símbolo. A herança que ele desperdiçou representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo, né, pelo Pai. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser encarnado. Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais e ardentemente deseja ser bom, deseja melhorar. Entretanto, nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para as mudanças extremas. É então necessário passar por um período de reajuste, que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. No texto que nós estamos estudando, esse período está simbolizado no imenso sofrimento que vivenciou como apacentador de porcos. Importa considerar que não foi o trabalho em si que lhe causou sofrimento, pois nada há de indigno em cuidar de animais, mas as condições precárias em que se encontrava o espírito daquele jovem. A sua queda moral profunda destruiu qualquer vestígio de alegria ou prazer de viver, uma vez que, agindo para despertar os sentidos, a sua existência assemelhava-se à dos próprios animais, que são governados pelo instinto. Subjugado à lei de causa e efeito, ele colheu o que semeou, seguindo-se apenas pelo uso do seu livre-arbítrio.
Ele precisou, entretanto, chegar a um doloroso estado de carência espiritual para lembrar do pai, da vida abençoada que ele tinha, um pai no lar materno, né? E essa foi, porém, a brecha espiritual que permitiu a ele reconhecer os erros cometidos, a admitir a situação de indigência espiritual em que ele se encontrava e, arrependido, impor nova diretriz à sua existência. Reconhecemos, nesse sentido, que há filhos pródigos de diferentes tipos na humanidade. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nas festas do mundo. O quadro, entretanto, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários de inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões que eles foram agraciados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. No trecho seguinte, em que diz que ele cai em si, né? Quantos trabalhadores, ele lembra, quantos trabalhadores do pai tinham abundância de pão e ele estava ali passando fome, né? Ele então resolve se levantar, retornar à casa do pai, né? Reconhecer que ele pecou contra o céu e contra ele mesmo, né? E dizer que ele já não é digno de ser chamado filho, né? Plena consciência do desastre que ele mesmo criou para a vida dele. E ele pensa em voltar e ser apenas um trabalhador na casa do pai. E ele levanta e vai, né? E quando ele está chegando, né, o pai vê ele de longe e o pai fica feliz, abraça, beija, né? E ele diz: pai, eu pequei, eu fui contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser teu filho. Mas o pai não se importa com isso, o pai fica alegre, né? Manda trazer roupa, manda vestir, manda dar um anel, sandálias para ele, e aí mata um bezerro cevado, né? E dá uma grande festa, né? E ele se alegra. O conhecimento espírita nos faz ver nesse texto do Evangelho o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo nele essa excelsitude. Esse momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, porque indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas, por exemplo, sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Porém, quando caiu em si, era muito tarde, porque o divino amigo foi entregue a juízos cruéis. Maria de Magdala colocou a própria vida íntima nas mãos de gênios perversos. Entretanto, caindo em si sob a influência de Jesus, observou o tempo perdido e aí conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renúncia. Pedro, intimidado entre as ameaças de perseguição e sofrimento, nega ao Mestre divino. Entretanto, ele cai em si e ao deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, né, decidido para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto,
Quando ele cai em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho, incessante pela tua redenção, e observarás surpreendido como a vida é diferente. É admirável observar que, a partir do instante em que teve consciência dos seus méritos e deméritos, o filho pródigo se alia ao desejo de melhoria, né, à própria ação, né, e facilmente percebido nesse trecho do Evangelho, em que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, né, aí mostra a ação, né, foi para seu pai. E quando o filho pródigo decidiu retornar aos braços paternos, ele resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Ele levantou, partiu rumo ao lar materno. A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve passar despercebida, né? O pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo para ele beijou e abraçou, né? A compaixão é o atributo divino que mais nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Ele reflete a misericórdia divina. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse, se jogando aos seus pés. Não exigiu escusas, não exigiu desculpas, não solicitou justificativos e nem impôs condições de qualquer natureza para estender os braços. Ele apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Bom, aí vem a última parte da história, né? Em que o filho mais velho, que estava no campo, né? E quando ele chega, ele percebe que tem música, que tem dança, né? E aí ele chama um dos servos, ele perguntou o que está acontecendo. Aí ele diz, né, que o irmão dele chegou e que o pai matou um bezerro, recebeu o são e salvo. E aí ele fica indignado, né? E ele diz ao pai, né, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, né? O pai então diz para ele que esse filho, né, que desperdiçou a fazenda com meretrizes, né, ele recebeu de braços abertos, né, ele matou um bezerro, né, e diz para o filho mesmo: tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, né? E aí a história está concluída, né? E aí o que a gente observa nessa situação, né? Que o filho mais velho, ele representa na história contada por Jesus o exemplo do egoísmo. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção e encontraremos o filho egoísta, né? O ensinamento contado pelo mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De uma maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nos desvaneios do escândalo, né? Tornando-se credor de todas as punições. Raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta também condenável do outro irmão,
que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e aí ele demonstra toda a sua sovinice. Contraria a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso que ele era, os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso, né, daquele que crê na sua própria vaidade, a suposta observância da lei divina e desrespeita o pai, que é incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, né? A gente vê muito isso. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que aniquila, do ciúme que envenena. Né? São pessoas que se incomodam com o sucesso dos outros. Bem, o amor verdadeiro não se ajusta aos padrões da contabilidade tradicional. É espontâneo, natural, não cobra nem exige nada. No entanto, aquele servidor, aparentemente correto, por estar presente de modo ostensivo na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou-se egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações concedidas pelo pai fossem lógicas e ponderadas. E ele diz, né? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Né? E a gente verifica assim que nem sempre o que permanece na casa do pai, cumprindo deveres e obrigações, ele está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se mesquinho, egoísta, julgando-se o único merecedor das atenções e cuidados do pai. Da mesma forma, nem todo dissoluto, né, é o que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais, é criatura má. Ele pode, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo tipo de vida que ele leva. Essas virtudes vão se manifestar no momento apropriado, servindo de recursos para admitir erros e cometer os reajustes das suas condutas equivocadas. Devemos reconhecer, em suma, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou. A dor despertou nele os sentimentos, iluminou a mente, a consciência e acabou convertendo. A humildade, essa virtude que levanta as pessoas que caem e engrandece os pequenos, exaltou, apagando todas as máculas do seu espírito, então redimido. O mesmo não aconteceu com o outro irmão, o mais velho. Né? Isso não faz recordar que Jesus, antes mesmo de contar essa parábola, ele afiançou: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, que se arrepende mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Isso está lá em Lucas, no mesmo capítulo, mas no item 7. E dessa forma, a recepção que o pai deu ao filho pródigo traduz-se em lição inesquecível. A alegria do acolhimento ao filho mais jovem, o melhor vestido, o anel, as alparcatas, assim como o banquete. Né? A festa, a música foram concessões, né, que expressam a misericórdia divina perante as propostas de mudança dos que, sob os fundamentos da humildade, se arrependem. Por outro lado, essa boa receptividade provoca ciúme e inveja no filho mais velho, que ainda não se encontrava livre do ciúme, da inveja, do egoísmo, e julgava-se o único merecedor dos cuidados e da atenção do pai. Essa é uma atitude mesquinha e rancorosa do primogênito, que busca justificar por meio da alegação pueril de que jamais se afastara do lar. O pródigo, a seu ver,
ele deve ser excluído do lar. O mal do egoísta é muito mais profundo, está muito mais radicado que do pródigo. Esse tem qualidades ao lado dos defeitos. Aquele não tem vícios, mas igualmente não tem virtude. O egoísta não esbanja os dons, esconde-os, como o avarento esconde as moedas. Não mata, porém é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. Não rouba, mas também não dá. Não jura falso, mas não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos. Esses pecados se acham, por isso, mais longe de Deus que os demais, apesar das aparências denunciarem o contrário. O egoísta encontra muitas dificuldades para levantar e para levar adiante os propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que raramente considera as necessidades e as virtudes do próximo. O egoísta, ele se insula, né? Ele se isola de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. É orgulhoso e sectário. Ele se separa dos demais porque se julga perfeito. Ele se acha intimamente na condição de não alimentar vícios, mas nenhuma virtude, além da abstenção do mal, que nele a gente vai descobrindo, né? Ele é um ser cristalizado, não suporta as consequências dos desvario, mas não goza dos prazeres da virtude. A sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecador. A presunção bloqueia o entendimento, atrapalha as ideias dele, imaginando que ele se encontra às portas do céu, mas distante dele, ou melhor, muito próximo dele está um abismo. Ele se supõe um iluminado, mas não passa de um cego. E assim, a gente deve guardar esse sábio conselho, né, do benfeitor espiritual Emmanuel, quando ele nos diz: se te sente ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e sentimentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e, se te ajudou por estar com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Interessante, né? Essa parábola realmente ela nos mostra dois lados de uma mesma moeda, né? E a gente precisa refletir muito sobre isso. Pessoas que aparentemente são pessoas boas, mas na verdade são pessoas inertes. São pessoas absolutamente inativas, né? E que acabam se revelando de uma forma, como o texto nos mostrou, essencialmente egoísta. Enquanto outras, que aparentemente estão mais ligadas aos bens materiais, mas são capazes de se arrepender e de pedir perdão. Bom, então assim vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a nossa prece. Deus, Pai Criador, elevamos o nosso pensamento para te agradecer a oportunidade desse estudo que abre a nossa mente, o nosso coração, que possamos cada vez mais perceber quem somos, pois conhecendo-nos a nós mesmos, conhecendo as nossas imperfeições, é que seremos capazes da verdadeira transformação, que é a transformação moral. Que a tua bênção nos fortaleça e nos permita, a partir das reflexões de hoje, colocarmos em prática
Obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos trouxestes, como a parábola que acabamos de ler e de comentar, que ela seja mais um elemento norteador do nosso crescimento espiritual. Aos nossos mentores espirituais, aos nossos companheiros, ao nosso bom anjo, que esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando nessa jornada. Que possamos fazer desta jornada uma verdadeira jornada evolutiva. Que assim seja, com as bênçãos de nosso Pai Criador. Mais uma vez damos graças a Deus. Muita paz a todos.